aberta a reunião presencial da audiência pública número 2 de 2023. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participar dessa reunião, que tem como objetivo obter subsídio para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Neoenergia Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril de 2023. E definição dos correspondentes limites de indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2028. Essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 2 de 2023. Convido a todos, em posição de respeito, ouvimos o hino nacional. Eu queria agradecer a presença do presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Neoenergia Coelba, o senhor Júlio César Pires Cotia. Agradecer também a presença do diretor de regulação do Grupo Neoenergia, o senhor Fabiano da Rosa Carvalho. Agradecer a presença do presidente da Comissão dos Consumidores da OAB Bahia, o senhor Vitor da Silveira Graça. Agradecer a presença da diretora executiva da Associação Baiana de Avicultura, a senhora Patrícia de Souza Nascimento. E, por fim, agradecer a presença da vice-presidente do Sistema FAEB Senar, a senhora Carminha Misso, que, em nome dela, agradecer ao presidente Humberto Miranda Oliveira e agradecer imensamente pela gentileza de nos ceder esse lugar para a realização desse evento tão importante para o consumidor da Bahia. E convido a Carminha para fazer uso da palavra no nosso público. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Em nome do Ricardo Tille, cumprimento a todos vocês presentes e, em nome do Dr. Humberto Miranda, agradeço a presença de todos e gostaria de dizer que
energia é um subsídio extremamente importante para o desenvolvimento e a sustentabilidade, tanto econômica quanto social e ambiental, de uma cidade, de um estado e de um país. E desejo que todos juntos tenhamos uma boa reunião de muito sucesso e de alcançar os objetivos desejados aqui. E nos colocamos à disposição para aquilo que estiver ao nosso alcance, contribuirmos permanentemente. E essa casa está à disposição de todos. Muito obrigada. Mais uma vez, Carminha, obrigado pela gentileza e por ceder esse lugar, e conte sempre com a agência. Em nome da agência eu agradeço. Esta mesa diretora de reunião é composta pelos seguintes membros. Por mim, Ricardo Tille, diretor da ANEEL e presidente da audiência. Michele Cristina Rodrigues Jesus, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL. Fernanda Pereira de Paula, analista administrativa da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário da audiência. Fernanda. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da agência. Nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com a justa expectativa da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização dessa audiência pública e que promovem os cálculos da tarifa da ANEEL Energia Coelba possuem grande capacidade técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público, sobretudo com a satisfação do consumidor de energia elétrica. Mesmo comprometimento de cada um dos senhores e das senhoras consumidores de energia elétrica, que hoje estão dedicando parte do importante do seu dia a este relevante exercício de cidadania. Assim, registra a importância para a ANEEL da realização da audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que procede de expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da ANEEL Energia Coelba e coletar as contribuições dos expositores visando aperfeiçoamento do processo. A revisão periódica tarifária da distribuidora de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária periódica da ANEEL Energia Coelba teve início há vários meses, compreendendo, entre outros, as seguintes etapas. Apresentação pela concessionária das informações requeridas. Elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidor e à concessionária. Manifestação do Conselho de Consumidor e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas de revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 10 de março de 2023, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a ser efetivamente aplicada. Essa reunião presencial obedecerá o seguinte procedimento. Apresentação do vídeo institucional da ANEEL. Você sabe o que está pagando na conta de luz. Apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária. Apresentação do Conselho de Consumidor de Energia Elétrica da ANEEL Energia Coelba. Manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Solicito, então, que seja apresentado o vídeo institucional da ANEEL. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos. O de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade.
Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o governo federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Para a primeira apresentação, passamos a palavra ao especialista de regulação da SGT, Superintendência de Gestão Tarifária, Michele Cristina, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos neste processo de revisão tarifária periódica da ANEEL Energia Coelba. Michele. Bom dia a todos. De acordo com a apresentação do diretor Tille, né? Meu nome é Michele Cristina Rodrigues Jesus, sou lotada na Superintendência de Gestão Tarifária, fui uma das responsáveis por esse cálculo preliminar, né? Juntamente com a equipe de colegas de várias áreas da ANEEL. E, primeiramente, né, quero dizer que é um prazer estar aqui presencialmente, né, nessa cidade linda, e espero transmitir de forma clara e objetiva os cálculos apurados. Como função principal da ANEEL, temos aqui a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. De um lado da balança, né, temos os consumidores que querem receber esse serviço com qualidade, pagar por esse serviço, né, com uma tarifa justa. E do outro lado da balança também tem a distribuidora, que quer cobrir seus custos, né, para realizar esse serviço e obter também adequado retorno sobre o capital investido. E nesse contrato de concessão são previstos 2 processos tarifários para a manutenção dessas tarifas, né, para a recomposição da tarifária. O primeiro, que é conhecido mais como RTP, que é a revisão tarifária periódica, realizada a cada 5 anos, que são avaliados os seguintes itens: né? O custo eficiente da distribuição, que é a parcela B, os componentes do fator X para o ciclo tarifário, os percentuais de perdas de energia reconhecidos na tarifa, as metas de qualidade para o ciclo e o repasse também da variação dos custos não gerenciáveis da parcela A. E o outro é o reajuste tarifário anual, né, que é feito quando não se há revisão naquele ano, né? E ele atualiza a parcela B, distribuição, pelo índice determinado no contrato de concessão, que no caso da ANEEL Energia Coelba é o GPM, descontado o fator X. E o repasse também dessa variação dos custos não gerenciáveis, que é a parcela A. Aqui eu vou fazer de forma didática, né, o fluxo da energia e os custos envolvidos durante esse fluxo.
Nós temos a geração, né, quando faz a geração de energia, e aqui se passa para o transporte de energia pelas redes de distribuição. Em seguida, distribui essa energia, né, pelas redes de distribuição, até chegar no consumidor final. Também eu quero destacar os encargos setoriais, que são políticas do governo para o setor. E esses 3 custos se formam-se a parcela A, esse é o conceito da parcela A. E a parcela B são a rede de distribuição e todos os ativos envolvidos, conhecidos pela parcela B. E chegamos aqui, né, no resultado apurado, conforme os conceitos apresentados anteriormente. Temos aqui os 3 primeiros itens, né, que são os encargos setoriais com 1,33%, os transportes com 1,66% e a compra de energia com 3,87%. Né. Essa variação da parcela A resultou-se em 6,86%. Em seguida, a parcela B, os custos de distribuição, verifica se houve uma pequena variação, né. E os componentes financeiros. Os componentes financeiros do período, referente aos custos incorridos nos últimos 12 meses do processo anterior, foram um efeito redutor de menos 2,27%. Em seguida, temos a retirada dos financeiros anteriores que foram considerados no processo anterior de RTA, com 2,91%. E aqui a gente apurou-se um resultado, né, de efeito médio ao consumidor de 7,51. Na tabela direita, de acordo com a alocação dos custos, né, por subgrupo tarifário, temos o grupo A com 7,41%, o grupo B com 7,55%, e o subgrupo B1, que é a maioria dos consumidores, né, da energia Coelba, com 7,11%. Ainda falando da parcela A, detalhando melhor, temos os componentes econômicos. Eu fiz um breve aqui resumo dos itens que mais tiveram impacto em cada custo. No encargos setoriais, temos a CDE uso com 0,69%, os encargos de serviços de sistemas e o encargo de energia de reserva com 0,60%, a CDE escassez com 0,55%, e a CDE Eletrobras, como efeito de mitigação tarifária, com uma redução de 0,28%. Em seguida, os custos de transporte, né, rede básica e rede básica fronteira, representaram um impacto de 1,70%. Aqui, as contratações de compra de energia, né, da concessionária, tivemos as cotas de garantia física com maior impacto, relativos a um aumento de tarifa, com 2,17%, e as contratações no ambiente regulado, na CCE, com 1,48%, 1,43%. É importante ressaltar um conceito de energia requerida, que é bem utilizado aqui na revisão, né, que é a energia, né, do mercado, toda a energia do mercado, mais as perdas técnicas. Né, as perdas técnicas se dividem em perdas na transmissão e na distribuição. Essas perdas técnicas são pelo transporte de energia, né, são inerentes ao processo de transporte. E aqui as perdas não técnicas, temos o erro de medição, erro de faturamento e a questão dos furtos, né, de energia no setor. E nós temos aqui, então, um total de energia considerado nos cálculos. Ainda sobre a parcela A, né, temos as perdas elétricas. Conforme a metodologia estabelecida no módulo 7 do PRODIST, é feita uma simulação na rede, e essas perdas técnicas representaram, nessa fase de cálculo preliminar, né, eu ressalto que ainda haverá contribuições e esses valores podem ser alterados. Foi 11,74. A título de comparação, na última revisão, em 2018, ela representou 11,07. Então, está bem próxima das perdas da última revisão. Em seguida, temos as perdas não técnicas, que são feitas de acordo com o PRORET 2.6, a metodologia estabelecida, e foi apurado 7,84%. Não havendo trajetória de perdas, porque as metas são superiores, a manutenção dessas perdas até o final do ciclo, em 2028, representaram 7,84%.
Só ressalto que as perdas técnicas, né, relativo ao mercado de baixa tensão. Passamos agora para a parcela B, que são os custos de distribuição. Vou fazer um breve resumo do que é a parcela B, né, são os custos operacionais, os custos correntes, né, que são pessoal, material, serviços de terceiros, tributos e seguros. E temos os custos dos ativos envolvidos nessa rede de distribuição. E aqui dentro desses custos temos a depreciação, que é a reposição dos equipamentos de distribuição. Temos a remuneração do capital, que é o rendimento proporcional ao montante de recursos investidos pela concessionária, que normalmente é atualizado pelo OC. Nesse ano a gente teve a atualização do OC recente. E as anuidades, que são as manutenções, né, de toda a rede, que é os veículos, equipamentos de informática, escritórios. Os resultados apurados para a parcela B, como efeito redutor, tivemos os custos operacionais com menos 0,19%, anuidades com menos 0,28% e as receitas incorporáveis com 0,36%. A remuneração, né, do capital investido com 0,59% e a depreciação com 0,21%. Só a título de comparação, na última revisão, esse foi o maior impacto na revisão de 2018, com 8,28%. Então, a gente percebe que houve realmente uma queda, né, nessa parcela B, nessa revisão. E na parcela B, na revisão, a gente calcula 2 componentes que serão utilizados, atualizados nos próximos RTAs, que é o componente PD e o componente T. O PD, a gente pode conceituar como ganho de produtividade associado à variação de mercado, que no caso foi aproximadamente 0,61. O componente T, que é a trajetória do custo operacional, com aproximadamente 0,30. E o componente Q, né, que mede qualidade, ele é feito anualmente, né, estabelecido nessa revisão, mas nos próximos reajustes também ele é calculado. É o incentivo à melhoria da qualidade de serviço, a relação entre tarifas e qualidade, que ficou em 0,30. Então, esse é o conceito do fator X, né, parece meio difícil e tal, mas o conceito do fator X são esses componentes, o PD mais o T mais o Q, que deram um valor de 0,62. Passando-se agora para os componentes financeiros, que são os custos recorridos nos últimos 12 meses, vou fazer um breve conceito aqui, que são as diferenças entre os custos previdos e realizados, né, da conta de compensação da variação dos itens da parcela A variação de mercado do consumidor, que é conhecido pela neutralidade, que vocês vão ver à frente quando eu apresentar, a antecipação da cobertura para os custos previstos do risco hidrológico e os custos não contemplados em processo anterior, os contratos de uso de sistema de distribuição e as ações governamentais de mitigação do efeito tarifário para o setor. Aqui, com enfoque nos maiores impactos, temos a CVA, né, CVA Energia, Transportes e Encargos Setoriais, que resultaram no efeito redutor dessa revisão, de menos 3,56%. E temos a sobrecontratação de energia, com 2,68%. Ressalto que esses valores foram informados pela concessionária, foram utilizados para esse cálculo preliminar, mas ainda serão fiscalizados pela nossa Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira para a fase final. Os itens de modicidade tarifária, nós temos o ressarcimento de crédito de PIS e COFINS, que são os valores que algumas concessionárias entraram com ação, né, de devolução ao consumidor, referente aos créditos que estavam sendo cobrados na tarifa, com a incidência na base do ICMS. No caso da Coelba, já foi considerado um valor no RTA de 2022, ainda temos esse valor que está sendo considerado, de menos 4,43%, e o financeiro da CDE Eletrobras, que são políticas do setor, menos 2,25%. Temos aqui a reversão do financeiro da bandeira de escassez hídrica, que foi considerada como um efeito mitigador lá em 2022. E está sendo devolvido agora, né, atualizado, e representou um percentual de 4,48%. Com esse total de financeiros, né, do período apurado,
E o efeito da retirada, né, como eu havia apresentado, da retirada dos financeiros de RTA de 22, temos um efeito total, né, nessa revisão de 0,64. Aqui temos aqui nesse gráfico em círculo a composição da tarifa, né, e sem tributos. E a representatividade nesses cálculos, né, quanto foi cada um. Os custos de distribuição representaram 40,3%, a energia 37,7%, o transporte 9,44% e os encargos setoriais 12,5%. Na barra verde ao lado, temos que o Proinfa, né, representou 1,7%, os encargos civil sistema e encargos de energia de reserva 2,7%, outros encargos do setor, 1,6%. E a CDE, como observa-se, é o maior impacto, né, com 6,5%. Aqui eu trouxe, tirado lá do subsidiômetro, conforme foi apresentado, né, anteriormente. Está disponível na ANEEL para consulta de qualquer consumidor, qualquer pessoa que quiser acessar o efeito dos encargos nas tarifas. Em 2018, né, na última revisão, a gente tinha um impacto de 1,94%, né, e um valor de R$ 10,10 megawatt-hora na tarifa. E observa-se que em 2022 ele já passou para 5,44%, né, e um valor de 40,55 por megawatt-hora na tarifa. Em 2023, né, conforme a gente já fez esses cálculos preliminares, ele já está passando para 6,50% e 51,96 por megawatt na tarifa. Aqui nós temos os indicadores de continuidade, né, o DEC e o FEC. Fazendo um breve conceito aqui, o DEC é a média de horas, né, que o consumidor ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração. E o FEC é a média de interrupções no fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Nesse slide, demonstra o histórico, né, da concessionária e os limites propostos pela ANEEL. Observa-se que, antes de 2017, a empresa estava transgredindo, né, os limites estabelecidos para a ANEEL, e a partir de 2018, ela já entrou na trajetória, como observa-se na linha azul. Ela começou a entrar na trajetória e passou a estar dentro da trajetória. E aqui a gente tem para 2023, né, 13 horas estabelecida, e os limites propostos pela ANEEL, aí passou para 10 horas, né? 10h43, obrigada. Os limites propostos até o final do ciclo. O FEC, a gente observa que a empresa sempre esteve dentro, né, dos limites, os limites estabelecidos pela ANEEL. Nas barras verdes, o valor apurado pela concessionária e a trajetória na linha azul. E os limites propostos para a ANEEL, está dando uma média agora de interrupções até o final do ciclo de 5,10, né? 5,12. Obrigada. E aqui o cronograma com os principais marcos, né? Nós tivemos a abertura aqui do período de contribuição em 25 de janeiro. 10 de março, amanhã, teria o fim do período de contribuição. Inclusive, ressalto que, se alguém quiser fazer contribuição, aqui na audiência pública também está disponível. 18 de abril, nós temos a deliberação do processo na reunião da diretoria, com os resultados finais. E 22 de abril, temos o início da vigência das novas tarifas. Então, é isso. Eu tentei simplificar ao máximo. Mais detalhes, a nota técnica, se, né, quiserem consultar, está nesse processo 48.500, 006890, 2022-72, no site da ANEEL. E muito obrigada pela atenção. Obrigado, Michele. Obrigado pela apresentação. Eu gostaria de fazer apenas 2 comentários que eu destaco importante na apresentação da Michele, que é brilhante apresentação. Primeiro comentário, como bem disse a Michele, a tarifa de energia ela é dividida em
dois componentes mais importantes, que é a parcela A e a parcela B. Parcela A são os custos que não tem gestão por parte da distribuidora, que é os chamados custos não gerenciáveis, que é os custos com a aquisição de energia, que é feita através de leilão realizado pelo Ministério de Minas e Energia, custo de encargos setoriais, custo de impostos, custo da transmissão. E aí entramos na parcela B. Parcela B, que são os chamados custos gerenciados. Como diz muito bem a Michele, são os custos operacionais, a remuneração de investimento e me socorrem? Anuidades, tá? Dos ativos. O objeto dessa revisão tarifária é exatamente rever essa parcela B, ver se os custos operacionais da distribuidora estão de acordo com a eficiência que a ANEEL exige, rever a base de ativos do investimento feito pela distribuidora e ver os custos de anuidade se estão também de acordo com o que está previsto em lei. Então, o que nós apuramos no resultado é que nós mantivemos um reajuste praticamente estável nessa parcela B, que é objeto dessa consulta pública. Então, um aumento de 0,01% na parcela B, praticamente nada disso. Então, assim, mostrando que a ANEEL tem capturado a eficiência da distribuidora na realização dos seus custos. Isso é importante a gente destacar, que não houve praticamente aumento algum na parte que é gerida pela distribuidora no estado da Coelba, no estado da Bahia, pela Coelba. Outro ponto que eu queria destacar, entre os custos não gerenciáveis estão os subsídios, como bem dito na apresentação que nós fizemos nos vídeos antes e pela apresentação da SGT. O governo tem, por política pública, instituído alguns subsídios como bandeira de política pública. E tem vários tipos de subsídio. O que me cabe destacar aqui é que esse subsídio pularam da tarifa de 1 centavo por quilowatt-hora na tarifa de 2018 para 5 centavos o quilowatt-hora na tarifa que nós acabamos de aprovar hoje. Então, assim, houve um aumento considerável nos subsídios que o consumidor paga para a instituição de política pública. Deixando claro que isso é feito por lei, tá? E cabe a agência não tem gestão sobre isso, apenas aplicar. Entra nesse subsídio. Faz parte desse. No subsídio de ônibus, eu estava conversando com o representante da OAB aqui. A ANEEL, como no vídeo também apareceu, a ANEEL instalou no site dela uma questão chamada subsídio de ônibus. Lá tem discriminado todo o subsídio, quanto é cada subsídio. O rural entra, tá? O irrigante entra, apesar de ele ter uma data para terminar, aí agora que foi uma outra mudança do governo, mas todo tipo de subsídio que existe entra nessa tarifa. Vai zerar isso? O irrigante vai zerar em 2000 e alguma coisa. Então, previsão para... Oi? Acho que é 24. É 24. Não, ele tem um desconto na demanda, mas o subsídio vai ser encerrado. Mas tem isso tudo lá no site, aqui eu não sei informar direitinho. Mas vamos lá, Roque. Bom dia a todos. Quero cumprimentar, em nome do Conselho de Consumidores de Energia da Coelba, os representantes da ANEEL, quem preside, o Ricardo Tille, a Michele, a Fernanda, os nossos conselheiros, presidente Júlio Coutia, que representa aqui a Federação da Agricultura, demais conselheiros, senhoras, senhores, bom dia. Em primeiro lugar, nós desejamos, falando pelo Conselho, referenciar a nítida colaboração e importância do trabalho da ANEEL para esse processo de revisão tarifária, né? Nós acreditamos na eficiência dos seus técnicos, na transparência dos dados aqui colocados e desejamos, e aliás, observando nessa apresentação que Michele acabou de fazer há pouco, que existe muita sinergia
nas contribuições que nós agora já protocolamos para a ANEEL e que vamos aqui, de forma bem resumida, fazer quatro pontos específicos que alinham basicamente a apresentação da ANEEL e as contribuições que o Conselho deseja também aqui passar para os senhores e senhoras. Então, por favor, nós temos, me parece que 6 slides que eu queria falar sobre eles. Eu vou passar aqui, né? Apertando o botãozinho aqui mais. Esse aqui. Eu vou passar esses 3 primeiros, que é uma introdução básica, e falar exatamente dos 4 pontos de contribuições nossas. Como vocês podem observar, o primeiro ponto, o primeiro item, ele trata exatamente desses encargos setoriais. O Conselho de Consumidores aqui da Bahia está bastante atento à evolução, como foi explanado aqui, de um percentual muito superior, aproximado de 500% nesse custo para o consumidor. E nossa contribuição aqui, sabemos que esse item trata-se de política pública, que a ANEEL não tem gestão direta nisso, mas entendo que os consumidores sim. Os consumidores, de forma com a representação de seus representantes no Congresso Nacional, nós podemos sim e devemos fazer algum tipo de comunicação, de interferência, para que esse item, logicamente alinhado com a ANEEL, seja revisto. Porque o que nós observamos não foi somente a elevação de 1 a 5, como o mestre aqui, o Ricardo, né? O Ricardo colocou muito bem aqui da ANEEL, mas é exatamente a projeção que nós vamos ter para os próximos anos. Então, se os senhores observarem bem, esse número não para em 500% de aumento, não. Esse número, a tendência para 2026, 2025, realmente é crescente, é bastante preocupante para os consumidores. E, do lado nosso aqui, do Conselho de Consumidores, nós nos questionamos, bom, isso é um subsídio que o governo cria de tarifas públicas, mas impõe o pagamento aqui aos consumidores, por que o governo não banca diretamente esse subsídio que ele propõe e institui? Então nós entendemos como consumidores que é uma responsabilidade do governo, sim, atender às políticas públicas, incentivar o desenvolvimento geral aí de tecnologia, das novas fontes de energia, mas é uma responsabilidade dele, não dos consumidores, essa oneração, né? Então isso está uma das nossas contribuições para a ANEEL, pedindo exatamente colaboração, porque é sim trabalho do Conselho, desejo do Conselho de Consumidores tratar disso no Congresso Nacional, com seus representantes, e estamos vendo que estamos alinhados, exatamente na mesma observação da ANEEL. Fiz alguma coisa errada aqui, Pé. Me dá uma ajudazinha aqui, irmão. Acho que eu desliguei. Passo para o próximo. Ok, esse ponto sim, esse ponto é técnico, é o custo de transmissão. Esse é um ponto técnico, e aí nós pedimos exatamente a ANEEL, uma das nossas contribuições, que a ANEEL detalhasse com mais clareza esses cálculos que foram exatamente atribuídos a esses custos de transmissão, né? Na nossa análise ele não ficou muito transparente, não. Outro ponto também importante que nos chama a atenção é exatamente a questão do risco hidrográfico. Todos nós sabemos que tivemos nesses últimos anos um exponencial aumento nos reservatórios, né? Mas nós ainda continuamos nessa previsão dessa tarifa, desse aumento tarifário, com um percentual, com um valor ainda muito significativo para esse risco, que nós entendemos que ele é quase zero, né? Então nós damos exatamente mais essa contribuição, que esse número seja revisto, seja apreciado e seja exatamente analisado se é possível zerar essa oneração para os consumidores. E por último, senhores, nós estamos também, observamos já as contribuições que foram feitas aí para o ressarcimento dos créditos de PIS e COFINS, mas nós observamos que existe sim ainda valores que podem ser agregados no cálculo que não foram considerados. Então pedimos nessas contribuições também que esse item seja revisto.
Agradeço a vocês, é somente isso. Obrigado pela participação, Roque. Eu gostaria de fazer, mais uma vez, alguns comentários. Eu meio que quebro um pouco o protocolo, que não é muito normal entre as apresentações dos diretores da ANEEL, mas eu gosto de fazer alguns comentários, eu acho importante que traz esclarecimento. Primeiro, nós estamos alinhados no primeiro ponto do subsídio, eu não sabia que isso é apresentação, mas eu vou fazer que nós estamos no mesmo sentido e coloco à disposição do Conselho de Consumidores a ANEEL para projetar o custo futuro. A gente tem feito um trabalho importante junto ao Congresso, mostrar para o Congresso Nacional, que é aquele detentor da concessão de legislar sobre o interesse público, mas a gente mostra quanto custa isso na tarifa. E quanto vai custar, em toda vez que tem um projeto de lei que vai ser aprovado no Congresso, a gente leva lá, olha, tá beleza, tá tudo certo, tem toda a competência para isso, mas isso vai custar tanto para o consumidor. E eu acho que o papel do Conselho de Consumidores muito importante de fazer gestão junto à bancada federal de cada estado, porque a gente está em Brasília, a gente não tem relação, mas a gente não tem relação direta no local onde está o consumidor. Eu acho que o representante do consumidor, que procura o deputado federal, representante da sua categoria, o senador, o estado da Bahia é um estado forte politicamente, todo mundo sabe que hoje faz parte do governo federal. Acho que mostrar essa clareza para os políticos é importante e a ANEEL está sempre apoiando no que precisar de subsídio, de informação, a gente está sempre à disposição para isso. O segundo ponto colocado é o custo da transmissão. Até julho desse ano, a transmissão, o custo da transmissão, ela é feito, como é feito o custo da transmissão? De modo muito simples, rápido aqui. Você pega o custo total de transmissão e divide para todo mundo, metade para quem gerou, metade para quem consumiu, metade de carga e metade para o consumidor. Metade para a geração, metade para o consumidor. Ponto. Nós aprovamos uma resolução ano passado que ela que meio muda um pouco essa conta. Porque toda resolução que é feita de julho para frente, só começa a aplicar em julho agora desse ano, a partir de 1º de julho. No sentido de que dividir esse custo com um fator, chamado fator locacional, que pague mais quem onera mais o sistema de transmissão. Então, aquele que eu tenho que investir mais na transmissão, o Estado pague mais. Então, o exemplo da Bahia, por exemplo, vai pagar menos. Por quê? Porque a geração de energia está mais perto do consumo. Eu tenho que construir menos linhas de transmissão para atender o consumidor da Bahia do que para atender o consumidor de São Paulo. Hoje eu estou levando energia solar e eólica do Nordeste, eu estou investindo uma quantidade um volume considerável de dinheiro em linha de transmissão para atender o consumidor do Sudeste. Então, esse consumidor do Sudeste tem, na minha visão, e a visão da ANEEL foi aprovada, tem que pagar mais o custo da transmissão. Por nos causar estranheza, essa resolução nossa está sendo questionada pela classe política do Nordeste. Não sei, nós não conseguimos entender, porque não é coerente. O argumento deles que vai onerar a geração, porque como metade é paga pela geração e metade pela carga, se vai diminuir para o consumidor do Nordeste, vai aumentar para o gerador que está no Nordeste levando energia para o... Então, a argumentação de um deputado, especialmente, que não é da Bahia, de outro estado do Nordeste, que vai inviabilizar a geração eólica solar no Nordeste, porque vai onerar esse custo para o gerador. Mas, em compensação, vai diminuir esse custo para o consumidor. E aí, na minha visão, o justo é justo. Quem onera mais o sistema, quem obriga a construir mais rede e gastar mais, tem que pagar mais. Isso está sendo discutido no Congresso. A Câmara já sustou a nossa resolução, mas ela ainda precisa ser apreciada pelo Senado. Só estou colocando aqui os pontos que você colocou, que era a questão da transmissão. Então, assim, a ANEEL está atenta a esse tipo de custo, a gente está atento, a gente pode abrir esse custo da transmissão de maneira mais clara, mas é um ponto importante, porque isso tem um impacto do Nordeste como um todo, acho que um valor em torno de 3%
na conta do consumidor pode parecer pouco, mas 3% numa conta que no momento que era de 7,5 aqui, poderia ser de 4,5. O outro ponto que você colocou, deixa eu lembrar, que eu esqueci de não anotei que eu estava ali, mas... o PIS/COFINS foi feito em virtude de lei, a lei é muito específica, ela traz a metodologia que deve ser aplicada para o PIS/COFINS. Qual que é? Você pegou todo o passado que já foi acreditado e uma projeção para os próximos 12 meses. Então, não resta muito que a ANEEL entender como vai ser, não. Foi muito bem, a metodologia veio diretamente da lei, que você projeta o quanto ele vai se acreditar durante os próximos 12 meses e aplica esse valor, que deu 500 milhões mais ou menos, que deu 4 pontos alguma coisa de porcentagem. Né? Oi? 4,43. E quanto ao risco hidrológico, o risco hidrológico ele é um fator de previsibilidade. Você faz uma previsão tarifária, lá no ano que vem, quando chegar, a gente vê efetivamente o que usou, porque a gente não tem como, hoje está tudo bem, estou com o reservatório cheio, mas vai chegar no final do período lá, do período seco, e a gente tem que usar. Em não usando, isso entra como fator de componente de abatimento para o ano que vem. Se usar mais, entra como negativo. Então, é uma previsão. A gente tenta ser o máximo conservador possível para evitar essas súbitas alterações para o outro ano. Se eu zero esse ano e tenho que usar muito, ano que vem eu tenho que ter uma tarifa muito para compensar isso. Então, eu entendo a sua preocupação, mas a gente tem que ter um pouco mais conservador nesse sentido. Pode. Se eu não usar nada, se eu não usar nada disso, vamos porque a chuva até no final do ano, o zero está cheio, eu não uso nada. Aí eu te dou esse crédito lá, 300 e poucos milhões, ano que vem ele já entra como crédito financeiro na tarifa para o ano que vem. Tá certo? Acho que eu passei por todos os pontos. Não, eu que agradeço pela contribuição. E informando que as contribuições vão ser aceitas e vão ser respondidas, esclarecidas as dúvidas de vocês. Dito isso... Quanto à previsibilidade do risco hidrológico? E depois, não fica redundante entrar as bandeiras, quando chegar lá, já que está com previsão antes desses riscos? Isso, vamos lá. Então, quando eu faço... Foge um pouco aqui, mas eu vou tentar explicar rapidamente. Você faz uma previsão de risco hidrológico. Tá certo? O risco hidrológico é uma coisa, bandeira é outra, mas faz parte, a metodologia é a mesma. Então, eu entendo que eu vou gastar 300 milhões com risco hidrológico. Se eu gastar 500, eu ponho 200 na tarifa para o ano que vem. Se eu gastar 100, eu tiro 200 da tarifa. É basicamente isso. Mas se eu chegar no final em julho, por exemplo, vi que não choveu, nós já estamos num período que já sabe da produção. Mas ver que não vai chover, que em vez de eu gastar 500, eu vou gastar 1 bilhão. Para não deixar esse 1 bilhão ir para o ano que vem, eu disparo uma bandeira e começo a receber um componente para também não sobrecarregar o reajuste do outro ano. É um complemento do risco. Para não, em vez de por exemplo, para não onerar demais os consumidores na vez, porque teria que pagar ano que vem lá 700 milhões, não, vou cobrar 200, vou continuar cobrando os 500. É basicamente um complemento, tá certo? Senhor, dito isso, eu passo para os apresentadores cadastrados. Gostaria de chamar o senhor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da Nova Energia, diretor de regulação. Gostaria de saudar inicialmente a mesa, Dr. Ricardo Tille, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, relator desse processo de revisão tarifária e também presidente dessa sessão pública. Doutora Michele Cristina e Fernanda de Paula. Também saudar os representantes do Conselho de Consumidores, da Neo Energia Coelba, aqui presentes, né?
e atuantes, né, com boas argumentações, quer dizer, participativo, né, um conselho participativo, isso enriquece o processo. Demais representantes aqui da sociedade, consumidores, né, do estado da Bahia, consumidores da Neo Energia Coelba, agradecer pela oportunidade. E antes de fazer uma apresentação, eu gostaria de informar que a Neo Energia Coelba disponibilizou uma unidade móvel de atendimento. Está bem em frente aqui ao prédio, né, uma van. E se por acaso houver algum cliente nosso que deseja ter algum atendimento a algum assunto, alguma reclamação, algum problema, por favor, estaremos lá à disposição para buscar solucionar, né? Caso o cliente já tenha procurado o nosso atendimento e não esteja satisfeito, né, já tem um número de protocolo e o assunto não foi resolvido, nós estamos aqui presentes também, representantes da nossa ouvidoria, né, doutora Denise, Isabela, estão aqui para também atender, estão aqui nesse auditório, tá? Então, por favor, procurem elas caso seja essa situação. A apresentação aqui nossa, na verdade, é mais uma prestação de contas, né, muito rapidamente, e desse momento que é fundamental para uma distribuidora de energia elétrica, né? É um momento que se discute a parcela B, mas é a parcela B que exatamente define a receita de uma distribuidora, né? Então, rapaz, está com mais força aqui. Não sei se eu estou apertando o botão errado. Opa, agora foi. Agora foi. Obrigado. Então, inicialmente, falar um pouquinho do grupo Neo Energia. É um grupo que está presente em 18 estados e mais o Distrito Federal. Nós somos distribuidores, são 5 distribuidoras, né, além da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, um pedaço de São Paulo e Distrito Federal. Temos a atividade com geração renovável, hidrelétricas, eólicas, solar, linhas de transmissão, né, já com 18 linhas de transmissão, sendo 18 ainda em construção, 9 em construção, 9 já em operação. Também atuamos na comercialização de energia, né, e a participação acionária é o controle, né, da Iberdrola, tem uma participação importante da Previ, que é a previdência dos funcionários do Banco do Brasil, e também um free float na Bolsa. Tá? Bom, a Neo Energia Coelba, ela é uma das maiores distribuidoras do Brasil, né? Somos responsáveis para o atendimento com energia elétrica em todo o estado da Bahia, né? A Bahia é um estado equivalente à França, né? Quase equivalente à área da França. Então nós temos aí números grandes, né? Primeiro, a responsabilidade de atender 15 milhões de habitantes, né? São 6,5 unidades consumidoras que representam uma população, né, de 15 milhões de habitantes. Então isso é uma responsabilidade enorme. É a segunda maior distribuidora em número de consumidores, né? A área de concessão nossa também é gigante, né? Como eu já falei, essa comparação é com o país, né? O sistema elétrico, ele é robusto, ele ainda está em desenvolvimento, então, apesar da gente ter uma colocação num ranking nacional de terceiro lugar, em número de consumidores e extensão territorial, em termos de mercado, nós somos o 7º. Então, isso revela que é um estado ainda em desenvolvimento, né? De toda forma, temos um grande quantitativo aí de subestações, 364 subestações e 338 mil quilômetros de rede, né? E uma contribuição para o Estado, né, fiscal de 2,7 bilhões, é o recolhimento do ano de 2022. Tá? Então, nós recolhemos quase 3 bilhões de impostos, né, cobrados através da conta de luz, né,
e 20 mil empregos diretos entre funcionários próprios e terceirizados que assim a atividade promove. Então ela tem uma relação muito forte com o Estado, com o desenvolvimento econômico e social da nossa Bahia, né? Bom, e queria falar um pouquinho também dos nossos canais de atendimento. Então a gente tem buscado melhorar o atendimento, buscando canais novos, né? Exatamente porque existe uma diversidade, as pessoas preferem diferentes formas de atendimento. Então esse é um desafio na Neo Energia Coelba, né? Estar implementando, melhorando, e o objetivo final é crescer em termos de índice de satisfação, né? Não é algo fácil, é algo que a gente vem procurando melhorar. E junto com essa gestão do atendimento é melhorar de fato a qualidade, porque o ideal é o consumidor não precisar nem ter o que reclamar. Então nós estamos investindo nos últimos, desde que do início da concessão já foram investidos 25 bilhões no Estado, nos últimos 5 anos são 11 bilhões, e é exatamente esse crescimento, né, da rede elétrica, novos consumidores. Então é um desafio enorme você está assim permanentemente investindo, né, de forma crescente, que o Estado vai crescendo e as demandas crescem também, né, ano a ano a gente vai investindo mais no sentido de promover a qualidade, né? E esses investimentos, eles têm que ter qualidade, eles têm que ter eficiência, não adianta só volume de investimento, né? E aí eu chamo a atenção assim, o avanço tecnológico, as inovações, né, que a Neo Energia Coelba tem buscado e que se traduzem em resultados concretos. Então, 2 indicadores, inclusive, que estão sendo discutidos agora, né, que é a duração e frequência das interrupções, temos conseguido gradativamente ir melhorando, né? Na média tem uma melhora, tem uma comparação ali com o limite regulatório, mas a comparação mais assim precisa, né, é por conjunto, é por unidade consumidora. E aí, por conjunto, por unidade consumidora, nós ainda temos muitos desafios, né? Então, o mais importante é que a trajetória é uma trajetória de melhoria, é uma trajetória que nós estamos investindo, reinvestindo, né? A empresa consegue entrar num ciclo virtuoso, que é o que a gente está vendo agora. Então, no momento da revisão tarifária, é uma prestação de contas, o foco, como disse aqui o representante da ANEEL, é na parcela B, né? A parcela B que é o serviço de distribuição, que a ANEEL tem um grau de liberdade maior para estabelecer metodologias e definir. E aqui é o tal do ciclo virtuoso, quer dizer, você precisa criar uma receita que seja suficientemente atrativa para você permitir os investimentos, permitir os ganhos de escala, ganhos operacionais, né? E isso se reverte para o consumidor no momento da revisão tarifária. Então, de todos os componentes, isso já foi dito, né? A parcela da distribuidora é a que está tendo menor variação, praticamente zero, né? Ainda que a geração esteja crescendo, a transmissão está crescendo, e os encargos, né, que representam subvenções e subsídios, né, diversos, né? Então, nós temos uma preocupação também com a sustentabilidade, porque o risco de inadimplência e de furto de energia ele é da distribuidora. E esse risco está associado à conta como um todo. Então, não adianta a parcela da distribuidora estar justa, eficiente, mas se os outros componentes estão sobrecarregados. Então, a gente tem essa preocupação, tem também buscado atuar junto ao Congresso, no sentido de tornar mais eficiente os outros componentes que dependem mais de políticas públicas, né? Então, hoje a geração no Brasil ela tem muitas políticas de incentivo que oneram sobremaneira, né? Também a questão dos contratos, quer dizer, os contratos de energia são leilões, a distribuidora não define a fonte que ela quer comprar, ela simplesmente define a quantidade, né? E existe um leilão público que vai definir, e aí ele pode dirigir para uma fonte ou para outra, e aí nesse processo competitivo que se define
o custo da geração, né? A transmissão também são processos competitivos, tem esse papel de planejador, e aí tem um papel da ANEEL muito importante, que é como alocar esse custo. E aí, também concordando aqui com a fala da ANEEL, é muito importante a alocação justa, exatamente para dar o correto sinal, tanto para os geradores, quer dizer, os geradores que mais oneram a rede, eles devem pagar mais. Eu falo isso, inclusive, como gerador também, no Nordeste, mas nós divergimos em detalhes, mas convergimos na diretriz do conceito, de que quem usa mais tem que pagar mais. É isso, inclusive, a diretriz que está em lei. E, obviamente, que isso beneficia também o consumidor que está no local correto. O consumidor que está no local correto é onde se dá a geração, então também ele deve pagar proporcionalmente menos, né? Então, essa é a nossa prestação de contas. Aqui é uma distribuição da tarifa, ou melhor dizendo, da conta de energia, é um pouco diferente da que a ANEEL apresentou, porque aqui já está incluído também o ICMS, o PIS/COFINS, os impostos, né? Além dos encargos, também os impostos que são cobrados por fora da tarifa. A ANEEL define uma tarifa, adicionalmente a essa tarifa ainda há a cobrança do ICMS e do PIS/COFINS. O ICMS teve um movimento importante de redução, mas infelizmente ele acabou voltando, né? Voltou atrás e passou, inclusive, eram dois movimentos, era uma redução de alíquota e da base, e os dois temas estão assim judicializados, né? E acabou não revertendo em favor do consumidor essa iniciativa. É isso, eu fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano, diretor de regulação da ANEEL Energia, pela apresentação. E eu acho que está em consonância com aquilo que nós apresentamos. Tá, mais uma vez, obrigado. Não tendo mais inscrito e encerradas as disposições, reitero que as apresentações dos documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 10 de março de 2023, por meio eletrônico ou via correio, serão analisados pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantido inalterados os dados considerados até o momento da realização da audiência pública, a revisão tarifária da ANEEL Energia Coelba conduzirá a um efeito médio na tarifa a ser percebido pelo consumidor de 7,51%, sendo 7,41% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 7,55% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. É importante ressaltar que o índice em consulta são preliminares. Os valores definidos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor a partir de 22 de abril de 2023. Aqui eu vou destacar também, mais uma vez, reforçar que isso é preliminar, que alguns números desses na consulta preliminar são informados pelos distribuidores e durante esse processo de audiência pública, de consulta pública, a agência está auditando esses números. Então pode ter alguma coisa com alguma distorção, para mais ou para menos. Normalmente isso não é um valor muito expressivo, mas que pode, a base está sendo auditada, ela é informada, mas pode ter alguma distorção sobre isso. Relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 2 de 2023 e o prazo para contribuição, mais uma vez, é dia 10 de março de 2023. Mais informações estão disponíveis no site www.gov.br/ANEEL, na área de participação social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada essa reunião presencial. Tenham todos um bom dia.